boa tarde a todos, principalmente o pessoal lá da internet, né? Vamos dar início à nossa reunião doutrinária pública e, como sempre fazemos, iniciamos por uma prece. Não se trata de um dogma, não se trata de um ritual, mas se trata de uma boa decisão, momento em que nós nos conectamos com a espiritualidade superior que dirigem essas nossas atividades. Então, vamos buscar, dentro do possível, silenciar um pouco as nossas emoções, para facilitar a nossa conexão com o plano superior. Vamos imaginar a figura de Jesus, um Jesus, evidentemente, de braços abertos, de braços estendidos, para nos acolher e para nos ajudar nesse processo de elevação dos nossos pensamentos. Nós pedimos à espiritualidade presente que nos ampare nesse momento, fortalecendo a energia dos nossos pensamentos para que eles possam elevar-se e fazer a conexão com o plano maior, conectando-nos, vinculando-nos às fontes inesgotáveis do amor de Jesus, que em resposta ao nosso contato nos cobre de bênçãos neste momento. Louvado seja, Senhor Jesus, o vosso nome, os vossos exemplos, os vossos ensinamentos. Muito obrigado, amigo querido, por esta oportunidade abençoada que o vosso coração generoso nos concede. Se podemos vos pedir alguma coisa em adicional, nós vos rogaríamos nesse instante que abençoe o esforço que estamos fazendo. É nosso objetivo, quando aqui comparecemos, ampliar os nossos conhecimentos em volta dos vossos ensinamentos, buscando extrair desse conhecimento o conteúdo moral que eles contêm, colocando-os em prática, colaborando dessa forma com o maior desafio das nossas existências, que é a nossa transformação moral. Abençoa, Senhor Jesus, os espíritos generosíssimos, que em vosso nome aqui se encontram desde há muito. Eles aqui chegaram com bastante antecedência, providenciaram a higienização e a asepsia do ambiente espiritual, exclusivamente, Senhor, para nos acolher, para que possamos aqui encontrar um porto onde experimentamos por algum tempo da vossa paz, da vossa harmonia e também da vossa serenidade. Abençoa essa equipe maravilhosa, Senhor, pois nesse instante, em vosso nome, eles abraçam a cada um de nós, de maneira muito terna, de maneira muito carinhosa, nos inspirando, nos ajudando, nos tranquilizando, nos socorrendo, nos protegendo e, acima de tudo, Senhor, dilatando, ampliando a nossa capacidade de entendimento para que mais facilmente possamos compreender aqui os vossos ensinamentos. Abençoa-nos a todos, Senhor Jesus, que assim seja. Muito bem, nós estamos vendo o livro Vinha de Luz e hoje nós temos a incumbência de compartilhar as nossas reflexões em torno do capítulo 61, Também Tu. E ele vem falar nesse capítulo de um dos eventos significativos no Evangelho de Jesus, na história, nas narrativas do Evangelho de Jesus. Ele vem falar da ressuscitação de Lázaro. Um pastor de uma determinada denominação evangélica nos Estados Unidos, ele fazia muitas viagens e ele oferecia as cidades que ele ia para que a comunidade escolhesse qual tema que ele gostaria de abordar.
Então, naquele período, ele ia falar sobre os milagres de Jesus. E então, foi feita uma votação na igreja lá e venceu, evidentemente, em primeiro lugar, ganhou a ressuscitação de Lázaro, porque de longe foi o mais espetacular. E como a maioria de nós, a grande maioria de nós, a maioria esmagadora de nós, temos receio de enfrentar a morte, já pensou não ter que enfrentar a morte? Seria uma coisa espetacular, né? Ressuscitar, voltar de lá, seria realmente magnífico. Então, por isso nós nos deslumbramos mais entre todos aqueles que foram formulados. E é em torno disso que nós vamos fazer primeiro os nossos comentários. Primeiro, só uma passagem muito rápida sobre o que são esses milagres, né? Os milagres de Jesus, de acordo com algumas correntes espiritualistas, principalmente entre os evangélicos, eles contaram um total de 52 milagres. A maioria desses 52 milagres, se não me engano, 34 ou 35, estão voltados à cura. E os demais, a multiplicação de pães e peixes, que foram 2 vezes, transformação da água em vinho, e assim por diante. A ressuscitação de Lázaro. E essa característica dos milagres é que transformou para os cristãos da época, que transformaram Jesus, deu a Jesus a sua realeza. Então, o que Jesus fez, ninguém havia feito até então, e isso era um sinal muito claro de que Jesus era o quê? De que Jesus era o rei de todos os reis. E também era uma interpretação de que Jesus era a manifestação num corpo físico do próprio Deus. Então, Jesus encarnou, Deus encarnou na terra com o nome de Jesus. Seria essa a interpretação que as igrejas mais conservadoras dentro do cristianismo fazem. Consideram Jesus que ele é o Rei dos Reis, é o Messias e é também a encarnação de Deus. Na questão do Messias é uma coisa muito interessante. 1/3 da população mundial é cristã. E quase que o outro terço é de muçulmanos ou islâmicos. E Jesus não é Messias só para nós, os cristãos. Jesus também é Messias para o islamismo. Para o islamismo, Jesus tem o nome de Issa, né? E ele é o Messias. E ele é que virá no finais dos tempos, de acordo com o islamismo, para enfrentar o que no cristianismo se chama do anticristo. Para os islâmicos, não. O anticristo chama-se o Messias impostor. Então, Jesus voltaria mais uma vez, para enfrentar o Messias impostor, o que para nós é o anticristo. Então, veja que interessante a simetria que existe entre o que creem as doutrinas cristãs conservadoras e também crê o islamismo. O cristianismo, assim como o islamismo, afirma que Jesus não morreu, quer dizer, foi crucificado, depois ele ressuscitou, ele voltou em corpo físico, e em corpo físico ele foi então arrebatado para os céus, porque ele era a figura do próprio Deus. E os muçulmanos também consideram a mesma coisa. Eu achei muito interessante essa métrica, essa similaridade que existe entre o cristianismo e o islamismo. Então, toda essa imagem, toda essa figura de Jesus foi construída a partir das narrativas dos seus milagres, porque o milagre, de longe,
é o que mais impacta a nós, a todos nós. Nós nos deslumbramos quando nos deparamos com as narrativas dos milagres de Jesus. Porém, o Espiritismo ele pensa de uma forma bastante oposta. Para o Espiritismo não existem milagres. O milagre são, na realidade, eventos que o desconhecimento das pessoas, ao não saber explicar aqueles fatos, acaba, então, por atribuir um caráter sobrenatural. Então, ao fazer isso, nós vamos entender que aquilo é sobrenatural. Mas por quê? Não tem explicação, com base no conhecimento que nós que nós possuímos. Então, o Espiritismo não considera que Jesus não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Então, se é baseado no desconhecimento de como é o mecanismo, é que as religiões mais conservadoras, inclusive o islamismo, reconhecem os diversos milagres de Jesus. Então, foi durante a passagem de Jesus e tal, os 52 milagres que eu disse, né? E aí começaram, então, a colocar uma imagem, uma identificação em Jesus, dizendo que ele era a encarnação do próprio Deus na Terra e que ele era o Rei dos Reis em função dos milagres. O Espiritismo não pensa assim de forma nenhuma, porque no livro A Gênese, que faz parte dos 5 livros que compõem o Espiritismo, existe um capítulo onde Kardec, junto com os espíritos, vão explicar como é que cada um desses milagres foi realizado. Então, não existe milagre, porque para cada um tem uma explicação. E milagre significa, pelos dicionários, aquilo que não tem explicação. A partir do momento que você tem explicação, acabou, deixa de ser milagre. Então, como o Espiritismo vem e explica cada um dos milagres, seja a multiplicação de pães e peixes, seja acalmar a tempestade, seja ainda transformar a água em vinho, todos os demais, existe uma explicação muito clara para isso. E o próprio Jesus, ele vai nos dizer oportunamente, né, que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Está lá em João capítulo 14, versículo 34. Ele vai dizer isso: podeis fazer o que faço e muito mais. E tem um problema quando nós colocamos essa aura em Jesus, que ele é a encarnação de Deus, que ele é o Rei dos Reis, que tudo isso acaba mudando a nossa forma de encarar Jesus, que é exatamente o oposto que Jesus quis quando ele esteve entre nós. E a própria Amélia Rodrigues, ela vai dizer assim, do desfavor que significa a imagem que os milagres colocaram em Jesus, que nós, seres humanos, colocamos em Jesus, dizendo, Jesus é grande pelos milagres que ele faz. Então ela vai dizer no livro Dias Gloriosos, ela diz assim: há uma grande necessidade de milagres no mundo. O homem sensorial, aquele que está voltado para as coisas materiais, quer ver, quer tocar, para poder acreditar. Quando na realidade é mandatório antes, em primeiro lugar, crer, para depois ver. Então, essa forma de encarar Jesus não é benéfica para a tarefa, para a missão que Jesus, né? Então, a realização de Jesus não está nos milagres, mas está onde? Na força moral que ele possui. Aí é que está o verdadeiro poder de Jesus. É a força moral que ele tem. E é em cima da força moral que nós construímos a imagem de Jesus. Quer dizer, Jesus ele não deseja ser tratado como Deus. Jesus não deseja ser tratado como Rei dos Reis.
Jesus não quer uma devoção idólatra para ele, a ele ou seus objetos. Não, o que Jesus quer, o maior desejo de Jesus, e foi isso que ele, um dos principais objetivos dele estar aqui entre nós, é de que nós pratiquemos tudo quanto ele nos ensinou e exemplificou. Ele não só ensinou, ele ensinou e exemplificou. E daí vem aquela afirmação dele, né? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Com relação ao milagre, dito milagre, que é a ressuscitação do Lázaro, há 3 fenômenos, há 3 milagres, entre aspas, que ocorreram e que estão narrados no Evangelho de Jesus. O primeiro está lá em Lucas, quando ele vem dizer da filha de Jairo. Jairo era o dirigente da sinagoga de Cafarnaum. Então, aquela história da menina que ele foi chamar Jesus porque a filha dele estava muito má de saúde, queria morrer. E aí, quando eles saíram, já veio alguém dizendo, olha, não precisa mais, que ela morreu. E o Jairo se desesperou, e Jesus falou, não, vamos lá que ela não morreu. E aí Jesus falou, ela dorme. E aí falou, em latim, né, é muito bonita a palavra, talita cumi, quer dizer, menina, fica de pé. E a menina ficou de pé, e aí foi. Então, esse é o primeiro caso onde Jesus ressuscita alguém. Depois tem o filho da viúva, da aldeia de Naim. Jesus está passando pela aldeia de Naim e vê um féretro passando e vê uma mulher desesperada, porque ela era viúva, não tinha quem ajudasse mais, mas o filho, que era o sustentáculo dela, acabara de morrer. E Jesus fica tocado de piedade e diz também, ele não morreu. E aí ressuscita o rapaz. E, sem dúvida nenhuma, o mais conhecido de todos é o de Lázaro, né? Então, desses vários casos, o do Lázaro, citado pelos evangelhos, é o que se destaca por uma estranha particularidade, né? Porque ele já estava sepultado há alguns dias. A menina tinha acabado de ser considerada morta. O rapaz lá, o filho da viúva da cidade, da aldeia de Naim, também tinha acabado de ser considerado morto. Mas ele não. O Lázaro já estava há um tempo. E tem uma passagem muito interessante num livro chamado Recordações da Mediunidade. Eu vou tomar a liberdade de ler 2 parágrafos para nós entendermos o que vem a ser a ressuscitação do Lázaro. Então, a Ivone do Amaral Pereira, ela vai dizer assim, nós vamos encontrar no caso do Lázaro um estado superagudo de catalepsia. Para o Espiritismo não é catalepsia, é letargia, mas não vamos criar confusão. Vamos chamar catalepsia, que é o nome dado pela medicina e é o nome que nós temos na cabeça. É um caso superagudo dessa circunstância, com o relaxamento dos vínculos vitais completo, porque o Lázaro estava o quê? Deprimido. O estado de depressão nele provocou um nível de tristeza tão grande nele, tão grande, que ele não via mais alegria em viver e desejava então morrer. E esse desejo foi tão intenso, que ele, espírito, acabou como que quase que se desligando automaticamente do corpo. Ele entrou num processo de exclusão do seu corpo e acabou então enfrentando esse processo de libertação temporária da alma por um processo cataléptico ou da letargia. E aí é em função disso. Por quê? Porque o pai dele foi tido como leproso e foi afastado do lar. E ele tinha muitas dermatoses pelos braços e as pernas, o Lázaro. E ele imaginou que tivesse lepra. Então, em função de ver tudo aquilo, não
aceitando o que acontecia com ele, ele entrou num quadro depressivo, do qual ele não queria mais viver. Então, ao levar a esse extremo, ele acabou, então, afastando-se temporariamente do corpo, mas o corpo tinha todas as energias vitais. E aí ela vem dizer, no caso de Lázaro, somente o poder restaurador de uma alma virtuosa como a de Jesus, para se impor aos fatos, a substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade, fortalecer os laços magnéticos com a aplicação de uma poderosa ação magnética. E aí ele, por isso que ele diz, Lázaro, volta. Então, é a força moral dele que disse para o espírito do Lázaro, não é chegada a sua hora, volta. E aí Lázaro voltou, né? Então, não fosse por isso, se Lázaro tivesse realmente morrido, ou como nós falamos no Espiritismo, desencarnado, não tinha jeito. Não fosse por isso, Jesus não realizaria a cura do Lázaro, pois que esta seria impossível. Então, no caso da menina, no caso do filho da viúva da cidade de Naim, e no caso de Lázaro, eles não tinham desencarnado, ainda estavam presos ao corpo físico, e graças a isso é que Jesus pôde trazê-los de volta. E agora? O que nós vamos fazer com isso? Então vamos lá. Tem um livro chamado Roteiro, no capítulo 9, o Emmanuel diz que em torno do planeta Terra existem 24 bilhões de espíritos. 1/3 desses 24 bilhões somos nós que estamos encarnados. E 2/3 desses 24 bilhões estão do lado de lá, no plano espiritual. Então tem muito mais do lado de lá, 2 vezes mais do lado de lá que do lado de cá. E o Kardec, na questão número 97, 98, 99 e 100, ele vem dizer como é que estão divididos esses 24 bilhões. Então ele vai dizer que existem 3 categorias de espíritos. É só didática, tá? Não é 3, você é isso, você é aquilo, não. Só para a gente dar a entender. Então, na terceira ordem, são os espíritos imperfeitos, né? Não precisa perder muito tempo para falar de espírito imperfeito, porque somos nós, né? São aqueles para os quais a matéria é mais importante do que valores espirituais, e também pela propensão para a prática do mal. São aqueles em cujos comportamentos predominam a ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que estão envolvidas com a ignorância, orgulho e o egoísmo. Temos a intuição de Deus, mas nós não o compreendemos. Então, quando nós estamos vendo guerras agora, então não, porque Deus vai nos proteger e vamos aniquilar os nossos inimigos. Aí você vai para o outro lado, outra sociedade que tem uma outra religião vai falar a mesma coisa. Não, porque Deus vai nos proteger e nós vamos aniquilar os nossos inimigos. Temos uma noção de Deus, uma intuição de Deus, sabemos que Deus existe, mas não a compreendemos como deve ser. Esses são os espíritos de terceira ordem. Tem 10 subdivisões internas, mas não vamos, o objetivo não é esse. Depois tem a segunda ordem, os bons espíritos. São aqueles nas quais há uma predominância do componente espiritual em relação à matéria. Então, quando há matéria e espírito que se equivalem numa decisão, eles priorizam sempre o lado espiritual. Já no da terceira ordem, não. Quando eles se equivalem, a prioridade sempre é o material. Não, primeiro eu vou conquistar minha vida, depois eu vou atrás dessa história de religião. Então essa é a grande diferença, tá certo? Às vezes não dá tempo, o pessoal vai embora antes. Então, é essa a grande diferença. Tá? Então são os espíritos inferiores, os espíritos bons e o terceiro, que são os espíritos de ordem superior, os espíritos puros. Vamos ver espíritos puros? Às vezes podemos falar, não, será que eu não sou um espírito puro? Né?
são aqueles que atingiram o grau máximo de elevação, após percorrer toda a escala evolutiva, já não sofrem nenhuma influência da matéria, a matéria nunca é importante para eles, são despojados de todas as imperfeições, não sofrem mais provas nem expiações, não necessitam mais reencarnar, não é que não vão mais reencarnar, não necessitam, não tem necessidade, pode vir por missão. E comandam os espíritos que lhes são inferiores, auxiliando-os na busca da perfeição. São mensageiros de Deus, trabalhando para a manutenção da harmonia universal. Esse é Jesus. Desses 24 bilhões de espíritos que nós temos gravitando em torno do planeta Terra, 8 encarnados, 16 desencarnados. Nós vamos dividir a maioria esmagadora entre os espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, os bons espíritos. Mas espírito puro, não há como errar. Existe um só, que é Jesus. Jesus é esse espírito puro, que habita aos mais elevados planos da espiritualidade. E é isso que agora gostaríamos de trazer a explicação por que atribuir a realeza divina a Jesus por causa dos seus milagres é totalmente oposto à sua real intenção. Sendo um espírito puro, e portanto ele é um mensageiro de Deus, não o próprio Deus, um mensageiro de Deus para a manutenção da harmonia, seja entre nós, seja no universo. E nós começamos pela definição que dá na questão 625, que é Jesus, é o espírito mais perfeito. Então, Jesus, para nós espírita, ele é o tipo mais perfeito que Deus enviou aos homens para servir a todos nós de modelo e guia. Esse é o principal fator. Jesus, em função disso, como nós já informamos, ele é um espírito puro. E como espírito puro, não tem necessidade de encarnar. Mas ele decidiu nascer, ocupar um corpo físico. Jesus decidiu humanizar-se para que nós pudéssemos observar Jesus, vê-lo como um ser humano. E ao encararmos ele como um ser humano, nós pudéssemos entender do que um ser humano é capaz de fazer quando atingir o nível de conhecimento, de desenvolvimento intelecto e moral. Esta foi a peça fundamental da decisão de Jesus. Vou sair do plano espiritual mais elevado, vou me humanizar, vou me transformar num ser humano para que eles possam observar e falar, então todos os ensinamentos que ele tem objetivam mostrar para mim que quando eu me desenvolver moral e intelectualmente, eu vou poder fazer o que ele faz e muito mais. Quando Jesus ocupou um corpo físico, consegue produzir muito mais do que a maioria de nós já foi capaz um dia, isso tem em contrapartida um problema. Qual é? Ele gera um sofrimento em nós. Ele gera uma frustração de quem? Do nosso ego. Porque nós olhamos para ele e falamos, caramba, ele é um ser humano como eu. E ele faz tudo isso e eu não consigo fazer nada. Então é sinal de que eu sou o quê? Sinal de que eu sou inferior. Então quando nós nos comparamos com Jesus, ser humano, que ali estava, e nós percebemos que nós não somos capazes de fazer o que ele faz, ficou claro para nós naquele instante o quê?
que nós somos inferiores. Mas não tem dúvida, nós somos inferiores. Porque na realidade nós somos inferiores. Mas o nosso ego não suporta ser inferior. Nós lutamos pela perfeição, nós desejamos ser perfeitos. E quando eram, meu Deus, eu errei, sou espírita, não podia mais estar fazendo isso. Não podia por quê? Nós somos ainda imperfeitos. O fato de ser espírita não nos transforma em nada. Então, como forma de compensar essa frustração que nós sentimos quando verificamos que Jesus é capaz de fazer coisa que nós não somos, e daí vem a sua superioridade intelecto e moral, e nós devíamos seguir os seus exemplos, nós fizemos o quê? Não posso ser inferior. Então, o que nós vamos fazer isso? Vamos compensar. Vamos compensar a minha inferioridade. Aí eu faço o quê? Passo a idolatrar Jesus. E coloco Jesus em um altar, como uma divindade, como o próprio Deus. E isso, inconscientemente em nós, passamos a ter uma visão de Jesus como um modelo inalcançável. Então nós já desistimos de tudo, porque Jesus é um modelo inalcançável. Por quê? Porque Ele é Deus. Isso só serve para o nosso ego. E é por isso que as igrejas, muitas igrejas, atribuem a divindade de Jesus aos seus milagres. E não é. Nós nós seremos capazes de fazer isso um dia. Jesus, então, se nós pudéssemos sintetizar para terminar o nosso encontro da tarde de hoje, foi o seguinte: Jesus se humaniza para nos espiritualizar, que esse é o objetivo. E nós o divinizamos para continuarmos sendo seres humanos, imperfeitos, falíveis. É exatamente esse o ponto central que eu gostaria de trazer para as nossas reflexões. Jesus, ele é nosso irmão. Ele é um irmão que está muito à nossa frente em questão de desenvolvimento moral e intelectual. Mas não significa que nós nunca chegaremos a alcançar o nível que ele possui. Ele mesmo disse, senão seria mentira o que ele falou. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta para isso deixarmos de idolatrar Jesus e passarmos a seguir, a viver os seus ensinamentos e os seus exemplos. O que é idolatria? A idolatria, nós já dirigimos à noite numa estrada, e no sentido oposto, às vezes vem um carro com o farol autoligado, bate nos nossos olhos, nós ficamos momentaneamente incapazes de enxergar o que tem em volta. Isso é idolatria. Chama a atenção de Jesus ou de qualquer outra divindade para algo e nos impedindo de enxergar tudo o que tem à volta. E é um grande risco a idolatria, porque estamos imaginando que a idolatria é o suficiente para nos salvar. Jesus mesmo disse, não adianta falar Senhor, 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 porque vocês não entrarão no reino do céu. Falar Senhor, 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 o que significa? Idolatria. Não é idolatria que Jesus veio nos ensinar. O que ele veio nos ensinar é exatamente isso. É que nós temos que seguir os seus exemplos. Por isso que ele é modelo. Modelo significa referência e guia, porque ele nos diz para onde devemos ir. Mestre, modelo e guia. Isso, veio nos ensinar, a nos indicar o caminho e veio servir como referência para nós. E nessa nova imagem que nós possuímos de Jesus, os milagres começam a perder seu significado. Não é só porque tem explicação, porque nós começamos a perceber que os milagres não resultaram no objetivo primordial.
A Joana de Ângeles tem um livro chamado Libertação do Sofrimento. E ela fala, entre todas aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, todas, sem nenhuma exceção, nenhuma delas se transformou. Nenhuminha. Nem a mulher hemorroíça, nem o homem que tinha o braço mirrado, o cego de Jericó, o cego de nascença de Jerusalém, Natanael ben Elias, que era o paralítico de Cafarnaum, os leprosos, nenhum seguiu Jesus. No dia seguinte a cura, foram agradecidos, muito agradecidos, mas não seguiram, continuaram as suas atividades normais, seguiram, aquilo não os transformou. E o que muitas vezes nós vamos buscar nos milagres é um processo de convencimento. O milagre pode até convencer, mas não converte. Não converte significa não transforma. Pedro acompanhou todos os ditos milagres de Jesus. Pedro estava convencido que ele era o Messias, mas Pedro não se converteu. Tanto é que negou Jesus. Ele se converteu nos próximos 20 anos, ele trabalhou em nome de Jesus, não idolatrando Jesus, mas seguindo os ensinamentos dele. E nesse livro, Dias Gloriosos, Amélia Rodrigues vai dizer, entre todos os fenômenos produzidos por Jesus, sem sombra alguma de dúvida, a mais importante é o da renovação do ser, da sua transformação moral para melhor. E o Emmanuel vai dizer ainda, muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Nesse livro, a Joana fala que 3 pessoas se transformaram. Foi Maria de Magdala, depois ela conversar por pouco tempo com Jesus, foi um atendimento fraterno e se transformou. A mulher adúltera, que ela que ia ser apedrejada, Jesus não impediu, só disse, aquele que nunca errou pode atirar a primeira pedra. E ela então, diante dessa demonstração de muito carinho, muito amor, também se transformou. E Zaqueu, o cobrador de impostos, que Jesus pernoitou uma noite na casa dele e ele se transformou. Nenhum deles tinha uma doença física, mas tinham doenças morais. E Jesus, com o poder de amor dele, conseguiu tocar a alma dessas criaturas e elas se transformaram. E realmente, esse é a maior evidência do amor de Jesus. É isso que Jesus espera de nós. Não é chamar Senhor, Senhor, Senhor. Não é por muito chamar Senhor, 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 é que entrareis no reino dos céus. A nós nos compete pegar os exemplos de Jesus, os seus ensinamentos, e transformá-los em prática, testemunhando assim de forma clara a nossa transformação. Esse é a minha principal reflexão em torno do tema da tarde de hoje. Então vamos encerrar agradecendo a Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, por todo o esforço que ele empreendeu para trazer os ensinamentos, testemunhando os exemplos, com o objetivo de indicar para nós qual é o melhor caminho para a nossa transformação moral. E por isso, Senhor, mesmo decorridos 2000 anos desde esses vossos ensinamentos, finalmente logramos entender ao real objetivo da vossa vinda. Permitir que ao viver aquilo que o Senhor nos ensinou, possamos então conquistar a verdadeira felicidade. Nesse instante, Senhor, em que nos despedimos, nós vos rogamos, permita que os bons espíritos, os generosos espíritos que trabalham em vosso nome e que aqui se encontram, possam nos abraçar carinhosamente,
permitindo assim que fixemos de forma muito, muito forte em nosso íntimo, no nosso coração, as mensagens da tarde de hoje. Nós ainda, Senhor Jesus, nos voltamos para o vosso amor, rogando. Envolva no vosso amor, Senhor Jesus, as nações em guerra neste momento. Eles desconhecem completamente o real significado dos vossos ensinamentos. Envolva-os no vosso amor, Senhor Jesus, para que esse momento de extremo ódio a varrer, a percorrer a humanidade de cima a baixo, possa encontrar momentos de reflexão e entender que o ódio é incapaz de resolver quaisquer problemas. Nunca foi, nunca será. Abraça-nos, Senhor Jesus, no vosso amor, e que Ele siga nos acompanhando por toda a semana, nos protegendo da maldade e da violência dos dias atuais. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja.